Olá a todos, meu nome é Nelson Santiago e este é o canal Clarinete, Músicas e Passeios. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, farei um resumo da palheta Leger. O que eu achei, o custo-benefício, quais os pontos positivos, pontos negativos. Você saberá toda a minha opinião neste vídeo, então acompanhe até o final. Bom, para começar, eu ganhei essas palhetas do Isaías da Ponto Musical. Ponto Musical é uma loja de instrumento que fica na região de São Miguel Paulista, na capital de São Paulo, na Zona Leste, bem próximo ali à rodovia Ayrton Senna. Bom, eu fui lá comprar meu clarinete alto. Chegando lá, aproveitei, testei essas palhetas Leger e ganhei do Isaías essas palhetas, tá? Ganhei a palheta aqui, ó, número 4, vou falar um pouquinho dela. E então estou fazendo esse vídeo aqui, agradecendo em primeiro lugar o Isaías da Ponta Musical. Vou deixar o contato dele nos comentários, o endereço. Quem quiser comprar, vai lá. E mesmo se você for comprar em outro lugar, faça um orçamento com ele antes. Às vezes vale a pena, hein? Faça um orçamento antes. Não compre em outro lugar sem fazer um orçamento com ele antes. Ele tem palhetas, boquilhas, tem diversas boquilhas usadas da Van Doren, outras marcas. Você vai pegar lá boquilhas usadas a partir de R$ 400 de marca muito boa, tipo Van Doren, marca assim para cima, e tá uma faixa de preço bem legal, tá bom? A paleta Leger também vocês podem testar lá e eu vou falar sobre isso agora. Bom, a paleta Leger é uma paleta que eu não conhecia, não tinha muita intimidade com ela. E chegando lá, testei essa paleta. E eu uso a paleta de cana da maioria das marcas, número 3, 3,5, depende do momento. Normalmente em grupo grande, banda, eu uso mais 3,5 porque precisa de mais som. A paleta tem um pouco mais de resistência. Quando eu tô tocando sozinho, normalmente eu uso palheta número 3, tá? Quando eu tô tocando sozinho, normalmente eu uso número 3. Então eu peguei a 3 e não gostei. Já peguei a 3 de primeira da Legere e não gostei. Aí eu já tive uma má impressão. Falei, ixi, não vai dar certo aqui. Aí eu peguei uma numeração maior. E aí, pra minha surpresa, gostei muito. Tá? Essa é uma número 4. Vocês podem ver aqui embaixo. É uma número 4. Aí o que eu percebi? Tá? Das marcas tradicionais também, se eu pego 2,5, 2 eu não gosto também. Tá? Então aqui o problema não é a marca, é a numeração. Então eu tive que ver a numeração correta. Eu percebi que a Leger, já a primeira coisa que vocês devem anotar aí, ela não segue a numeração padrão de outras palhetas de outras marcas. Por exemplo, comparar uma Van Doren com uma Leger, uma Rigotti, enfim, outras marcas, ela não tem a numeração equivalente. Ou seja, a 3,5 dela não é igual a 3,5 de outra marca. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Eu recomendo, a princípio, que vocês usem 0,75% acima da numeração que vocês já usam. Como assim 0,75? É isso mesmo, a Legera ela tem numeração, por exemplo, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,25 e assim por diante. Eu estou usando meio acima da que eu normalmente uso, que é a 3,5. E eu sinto que eu devia ter pegado um pouquinho mais dura ainda, tá? Na hora lá eu achei que ficou muito bom. Aqui em casa também eu tocando sozinho eu gosto bastante, mas na orquestra eu senti que ela tinha que ser um pouco mais pesada. Então eu recomendo um pouquinho mais dura do que a que vocês usam, tá? Então 0,75 de meio para cima, tá? Então vocês usam 3, testem a 3,5 ou 3,75. Lá no Isaías é legal que vocês podem testar as palhetas lá. Vocês chegam lá, ele tem palheta para teste, para clarinete, para saxofone. Então você pode testar lá diversas palhetas, numerações para ver qual que se adapta melhor. Ok? Se você já sabe a numeração ou por essa conta que eu fiz você quer comprar, ele envia para todo o Brasil também. Então essa é a primeira coisa, tá? Então por isso que eu estou usando a palheta número 4. Se vocês quiserem ver bastante hinos eu tocando no canal, não vou tocar o hino aqui nesse vídeo não, mas eu vou tocar sim com ela, mas não vou tocar hino. No meu canal já tem bastante vídeos gravados tocando hino com a palheta Leger, tá? Com essa palheta Leger que está aqui, a número 4. Então ela vem nessa capinha, dentro dessa capinha vai ter essa outra capinha, que vai ter a palheta lá dentro, ok? Antes de eu colocar a palheta, uma coisa importante também. Em que casos ela é melhor recomendado? Sobre o som dela. Eu gostei bastante do som dela, achei ela bem versátil. A de cana, em alguns momentos, eu acho um pouquinho melhor. Eu achei que a de cana tem mais projeção ainda que essa. Então ela projeta um pouco mais o som. Então por isso que eu queria testar também em breve uma mais dura um pouquinho que essa. Mas essa tem um som já agradável. Vocês vão ver aqui o som dela. Mas a paleta de cana eu senti um pouco mais de projeção. Porém, essas paletas de cana, normalmente, a gente compra uma caixa com 10, vem 3,
4 no máximo ali que vem muito boa. E as outras normalmente você tem que mexer, não vem tão boa, você fica com aquela dor de cabeça ali para resolver, arrumar palheta, ou amaciar, ou tá leve demais. Então você tem muitos problemas dentro de uma caixa. Vocês sabem disso, né? Vocês tocam clarinete, vocês sabem disso. Então, qual que é a principal vantagem dessa? Ah, sim, outra coisa, a palheta de cana normalmente eu coloco, tenho que aquecer uns 5 a 10 minutos para eu começar a sentir a palheta, porque cada dia ela tá de um jeito. Mesmo aquela que estava muito boa, você tocou hoje, você pega ela amanhã, às vezes se mudou a temperatura, você vai sentir que ela não tá tão boa assim. Então a palheta que estava boa ontem, hoje não tá boa. Se você a palheta que tá boa em casa, você chega no teatro, não tá boa. Às vezes na igreja não tá boa, mas em casa tá boa. Às vezes na igreja tá boa, mas no outro dia você vai tocar já não tá boa. Então ela não é estável, né? Cada dia ela tá de um jeito. E nós, pela experiência, vamos aprendendo a lidar com isso. Eu lidei com isso a minha vida toda e não tem problema nenhum. Acostumei, sei mexer na palheta, sei raspar, sei aqui equilibrar ela. Está muito mole, coloco um pouco mais para cima, está muito duro, coloco mais para baixo. Né, faço minhas mexidas na palheta, tenho minhas palhetas de revezamento, então eu uso algumas palhetas que eu revezo. Um dia eu uso uma, no outro dia, se aquela dali não estiver legal, eu pego outra. Aí no outro dia, para não cansar aquela, eu pego uma outra. Eu fico revezando palhetas até pelo motivo que elas duram mais dessa maneira e não cansa tanto. A Legere eu já senti essa vantagem. Eu coloco a palheta, como vocês vão ver aqui, eu não preciso nem molhar na boca, nada. É bom você lavar essas palhetas de vez em quando, tá? Porque senão vocês vão ficar preguiçosos. Por isso não precisa molhar na boca, não precisa ter tanto cuidado assim. Não vão deixar no instrumento, não, e enfim. O som tá mais ou menos pronto aqui. Eu vou deixar o microfone mais longe para tentar. Esse microfone é muito bom para gravar voz, mas não é legal para gravar instrumento. Eu ainda tô aprendendo a mexer nele, tá bom? Então vou deixar ele para lá um pouquinho. Fazendo uns testes aqui tocando. Fiz um teste aqui tocando qualquer coisa, um pouco forte, outra hora tocando mais piano, só pra vocês sentirem um pouquinho, tá? Vou tocar mais uns 10 segundinhos aí, só pra vocês sentirem um pouco o som da palheta. Um pouquinho do som para vocês aí. Quem quiser ver hino no canal, eu tenho diversos hinos gravados aí no canal com ela. Tá bom? É que eu não gosto de tocar muito com esse microfone para gravar, que eu achei que o som dele para instrumento ele não é legal. Então eu gravei bastante vídeos aí sem microfone mesmo, para você sentir o som dele realmente como que com essa palheta é. Então eu gravei no clarinete em Lá, tá bom? Então tem aí uns vídeos no canal, tem bastante shorts, procura nos shorts, tá? Que são aqueles vídeos curtos, eu gravei muitos hinos mesmo. Tem bastante hinos mesmo. Já tem bastante gravação no canal aí. Tá?
Então, uma vantagem dessa palheta é isso, a gente pegar e já tocar, ok? E mesmo no teatro eu senti muito confortável, né, teatro, eu senti bem legal, assim, muito legal o som dela soa bem, e eu uso ela muito para estudo. Por exemplo, quem não gostar, se por acaso alguém não gostar muito do som dela para tocar na igreja, alguma coisa, ó uma recomendação boa, vocês podem usar ela para estudo. Em vez de vocês ficar gastando suas palhetas, né, que vocês têm aí, pega ela para estudo. Essa paleta aqui ela vai ter uma durabilidade muito grande. No mínimo aí 1 ano, pelo que falam. Isso você tocando bastante, tá? Sobre a durabilidade, eu falarei isso mais pra frente. Por quê? Porque ela faz pouco tempo que tá comigo. Eu quero ver exatamente daqui 1 ano como que ela vai estar. Então aí daqui 1 ano eu farei outro vídeo mais ou menos falando: olha o que eu achei dessa palheta, ó, essa palheta valeu a pena, tá? Essa palheta aqui, ó, depois de 1 ano, ó como que tá o som dela. Então vocês vão poder saber também como que ela tá. As outras palhetas comigo, que toco bastante, dura pouco, né? Então normalmente tem palheta que 2, 3 semanas já a palheta já foi já, né? Então ela é mais cara essa palheta, mas o custo-benefício é bem legal pela durabilidade. Então vocês vão tocar com ela muito tempo. Então vocês podem fazer isso, às vezes usa ela para estudo, estuda bastante, estuda método. Quem gosta de tocar bastante escala, arpejo, fazer aquele estudo, né, pesado, usa essa palheta, ela vai estar, você vai pegar ela ali de manhã, vai estar pronta para você tocar, você vai tocar muitas horas com ela e ela vai estar ali firme aguentando, tá bom? E aí as outras palhetas vocês gostam mais, se caso gostarem mais de outras, aí vocês usam a outra para tocar na igreja, para tocar na orquestra, alguma coisa assim. É apenas uma sugestão, tá bom? Vocês podem também fazer revezamento, em vez de quando vocês tocam com essa, porque às vezes tem a ver o som que vocês querem também. Ah, hoje o som dessa aqui para o que eu vou tocar, o som dessa eu gostei, vou tocar com essa. Ah, para o som que eu quero hoje, eu quero aquela outra palheta. Ah, você pegou uma palheta tradicional, o som dela tá legal, tá top ali, usa ela. Mas hoje você pegou as duas palhetas lá de cana, não tá funcionando direito, já pega essa que vai estar pronta. Ou seja, é uma palheta boa para emergência, é uma palheta boa para estudo, para quem quiser tocar também pode tocar em orquestra, qualquer lugar também. Aí vai do tipo de som que você quer. E de repente você pode revezar ela com outras palhetas. Assim você vai preservar muito o tempo das outras palhetas também. É assim que eu estou pensando hoje. Eu não abandonei as outras palhetas. Eu estou usando essa, tá? Tô usando bastante essa, é a que eu tô usando mais mesmo. Eu tô usando mais essa daqui. Porém, de vez em quando eu toco com as outras também. Tenho bastante paletas aí de outras marcas aí, eu tô usando. E tô usando nesse sentido. Tô usando as outras, de vez em quando eu toco, quero fazer um aquecimento com a outra, aí eu toco lá uns 5, 6 minutos, aqueci, percebi que não tá boa a paleta, aí eu troco por outra. Vou tocando com minhas paletas lá. Se eu perceber que alguma lá também legal, opa, vou tocar com essa aqui hoje. Aí eu toco com ela hoje, pra também não ficar só com essa, né, com essa paleta aqui. Então, mais por também usar as outras. Às vezes, ou em algum lugar tocar em orquestra, leva a outra. Ou outras, né? Que no caso, aquelas outras paletas eu levo bastante delas e vejo no ambiente qual está funcionando melhor. Então, eu escolho pelo menos aqui em casa umas 4, vai. Chego no local, vejo, dessas 4 a que está melhor aqui é essa. Então, eu vou tocar com ela. Tá? Se eu sentir que nenhuma das 4 está legal, já tem uma paleta aqui boa para tocar já. Já tem a Legera aqui que já está no ponto. E às vezes eu estou meio sem paciência de escolher paleta, vai essa daqui mesmo. Tá bom? Então, às vezes vai para o ensaio, vai meio atrasado, não deu tempo de testar a paleta em casa, tá uma paleta pronta aqui. Ah, mas eu tenho tempo para testar a paleta em casa. Então testa, tem lá 5 paletas, testa 5, vê qual tá melhor e compara com essa. Vê qual tá soando melhor no dia e toca com ela. Então você pode colocar ela no revezamento de paletas, mas com a certeza que você vai ter uma paleta que vai estar pronta ali para o que der e vier. Tá bom? E aí, preferência de som é de cada um. Não tem como eu falar que essa aqui tem o melhor som do mundo, ou que a Vandori, a Rigotti, a Gonzalez tem o melhor som. Isso é particular de cada um. Apenas aqui dei algumas sugestões do que eu faço, minhas primeiras impressões sobre a palheta. Com certeza esqueci muitas coisas de falar aqui sobre o que eu achei dela, mas aqui as primeiras observações, para o vídeo não ficar tão longo, é isso. Eu achei uma palheta muito legal, tem que comprar uma numeração um pouco mais acima. É uma palheta que está pronta porque deve vier. É uma palheta que está ali para todo momento, você pode usar para estudo, tá bom? É uma palheta que tem muita estabilidade. E na questão de som, às vezes uma palheta de cana, se ela estiver bem legal no ponto, ela vai ter mais projeção que essa. Então, vale a pena ter outras palhetas também. Clarinetista é bom ter bastante, né? Agora, você que gosta de ter só uma palheta só, quer economizar muito, não seria a melhor opção, tá bom? Mas se quiser realmente ter uma palheta só, é melhor eleger mesmo. Porque aquelas de outras marcas, é legal você fazer revezamento de palheta e não ter uma só.
Aquelas palhetas, não é legal você ficar tocando com ela todo dia, as palhetas de cana tradicional. É legal você tocar com elas fazendo revezamento, ok? Então, falarei mais sobre isso em outros vídeos também, sobre revezamento de palheta. Mas é isso, normalmente palheta de cana, a gente faz revezamento, não fica tocando com ela muito tempo, não é bom. Toca lá 2 dias com uma, 3 dias, depois no outro dia muda de palheta. Às vezes até durante o dia mesmo, reveza durante o dia para não cansar muito uma palheta, se você for tocar muito. Então é isso, essa aqui não precisa fazer revezamento, ela aguenta mesmo, ok? Então aí algumas vantagens e desvantagens. Se vocês têm mais perguntas, coloquem aí, porque eu faço um vídeo posterior só respondendo perguntas. Mas a princípio é isso, para não ficar o vídeo muito longo, essa é a minha primeira impressão da Leger. Vou tocar mais alguma coisinha aqui para acabar o vídeo. Então aqui um vídeo tocando qualquer coisa aqui, só para você sentir um pouquinho o som desta palheta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões. Um vídeo aqui que eu tentei até resumir um pouco para não falar muita coisa, mas já deu 16 minutos o vídeo. Então vocês percebem que tem muita coisa para se falar mesmo, né? Então, mas segue aqui as primeiras impressões, deixa aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou falando mais em outros vídeos. Creio que vai merecer mais vídeos sobre essa palheta sim, agora detalhando um pouco mais cada coisa, ok? Muito obrigado.